Olá, eu sou o Pedro Renault, economista do Itaú, e hoje a gente vai bater mais um papo sobre a dinâmica da economia no mundo e no Brasil, pensando em implicações para as empresas brasileiras. A gente tem um ambiente global que vem gerando bastante noticiário, bastante volatilidade, e o fio condutor dessa história é a questão da nova guerra comercial. Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos e poucas semanas depois ele trouxe uma série de novas tarifas. A reação dos mercados foi bem intensa a esse pânico que se gerou. O governo americano acabou voltando atrás em alguns pontos e hoje em dia nós temos uma tarifa que para o mundo está em 10%, para a China, depois de um cessar-fogo entre os dois gigantes, ficou em 30%. É um cenário para a atividade econômica, no geral, comércio internacional, pior do que nós tínhamos há 2 meses atrás. E é um contexto no qual o Brasil pode ter oportunidades relativas. O agro brasileiro pode sair ganhando por maiores vendas à China, o Brasil pode ter um apetite aumentado, não porque algo tenha mudado aqui dentro de casa, mas porque no relativo há mais dinheiro para alocar talvez em economias emergentes, saindo dos Estados Unidos, que são questionados. País nosso com uma economia grande, líquida, com valuations, ativos na bolsa relativamente descontados, ele vem recebendo um olhar um pouco mais positivo do investidor estrangeiro e isso tem se concretizado muito na taxa de câmbio, que no caso da nossa, como de outros pares, tem se fortalecido contra o dólar. O Banco Central voltou a aumentar a taxa Selic, dando sinais de que pode estar perto do fim do ciclo. O que motiva a alta de juros e como ela impacta a economia? Bom, a lógica é a seguinte, a economia é como se fosse um motor. Tem um giro natural, uma velocidade sustentável, e quando ele passa dessa velocidade, ele começa a sobreaquecer. A economia brasileira claramente está sobreaquecida. Nós vemos isso no mercado de trabalho, onde a dificuldade de contratar mão de obra, salários muito pressionados, uma inflação que de forma mais ampla diz que o motor está muito quente. A lógica nesse caso é que o Banco Central suba juros para tirar combustível do motor, fazer com que esse giro diminua e que a temperatura vá cedendo. Ele já parece estar mais ou menos perto do fim na avaliação do BC. Esses efeitos eles vêm meio defasados, então deram a entender que pretendem daqui para frente mais observar como a economia reage do que fazer incrementos adicionais e por isso a nossa expectativa é que a Selic se mantenha parada no patamar atual de 14,75% até o fim desse ano. O que tem puxado para cima essa inflação, voltando um pouco na minha metáfora do motor, exatamente um giro que está, vamos dizer, elevado demais. E aqui tem uma combinação de fatores. É uma questão de economia que recebeu bastante estímulo via gasto público. A gente tem um mercado de trabalho que, como eu mencionei, passou do ponto. Isso pressiona muito a dinâmica de salários, o que ajuda no consumo e é um vetor de crescimento, porém pressiona muito o custo de mão de obra. E aí, mão de obra é o principal componente da inflação de serviços, que por tabela é o principal componente do IPCA. E aí o Banco Central, que tem que buscar uma meta, se vê com um desafio ali de ter que frear um pouco mais a economia. Bom, com juros mais altos, como a economia desacelera? Eu diria de forma um pouco assimétrica, porque esse quadro que eu descrevo, onde o mercado de trabalho está aquecido, significa que a dinâmica de renda das famílias ela vai continuar relativamente bem suportada. Tem desafios que corroem essa renda, por exemplo, a inflação de alimentos, mas no geral o desemprego está baixo e ele demora para subir no Brasil. Primeiro o PIB desacelera, depois o desemprego sobe, vem com certo atraso. Agora, se a gente pensa no consumo que é mais sensível a crédito, a história é que as famílias brasileiras estão relativamente alavancadas. Com um juro mais alto, a tendência é uma piora de inadimplência e um ritmo de concessão de crédito que tende a ser menor. Venda de veículo, material de construção, bens duráveis, móveis, linha branca, esses são itens que o brasileiro tipicamente financia e que podem perder suporte de forma um pouco mais concreta daqui para frente. Por isso a assimetria que eu menciono. Consumo dependente de crédito pior que consumo dependente de renda. Bom, como esse cenário macroeconômico tem afetado o empreendedor brasileiro no dia a dia? O gestor, no geral, sabe navegar, obviamente, com um desafio importante. Juro alto significa um custo do dinheiro elevado. Vamos dizer, a duração desse ciclo de juros, ela importa. E nós estamos falando de um ciclo longo. Juro parado em 14,75 até o fim desse ano, com pouco espaço para queda no ano que vem, porque a pressão inflacionária, em grande medida, ainda estará presente, e aí o Banco Central deve levar a taxa Selic do nível atual para 12,75, essa vizinhança, que ainda é um patamar desafiador. Bom, e diante de tanta instabilidade, o que a gente recomenda para quem precisa tomar uma decisão agora, especialmente os gestores, os donos das empresas? Vale lembrar
que PIB não é 1%, 2%, 3%, ele é 11 trilhões de reais, mais ou menos, no Brasil. Então, existe espaço para fazer negócio. Olhar para dentro de casa, fazer uma gestão dos fluxos, exposição menor a custo do dinheiro, a volatilidade de câmbio, onde isso for relevante, são, vamos dizer, lições de casa que deixam o empreendedor, a empresa preparada para eventualmente dar um próximo passo. Acho que a receita aqui é manter sobriedade, tratar esse como um desafio dos vários que a empresa já viu e certamente terão outros por vir. Se você tem alguma dúvida, conte com os nossos especialistas do Itaú Empresas.